Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Eu acho que hoje nós podemos avançar no horário, né? Ninguém está com pressa de ir embora, né? Todo mundo muito bem confortável. Os irmãos são confortáveis? Amém? Os irmãos estão felizes? Aleluia! A gente só espera que esse conforto não acabe nos levando a dormir, né? Então vamos conter a nossa emoção, nossa alegria e exercitar o nosso espírito para de maneira confortável nós ouvirmos o Senhor falar conosco. A comunhão de hoje ela se baseia na última mensagem do Alimento Diário, volume 2, mensagem número 16, e o tema dela é o Evangelho da Glória. Vamos falar juntos? O Evangelho da Glória. Amém. E eu confesso para os irmãos que quando eu comecei a folhear, né, o conteúdo do Alimento Diário para poder preparar essa comunhão de hoje, eu fui com o coração aberto para que primeiramente o Senhor falasse comigo, né? Uma mensagem extremamente rica, com muitos pontos, e o Senhor me orientou a destacar algumas coisas que nós julgamos ser importantes para trabalhar com os santos nessa noite. E a mensagem começa falando sobre a criação do homem, né? Falar sobre a criação do homem é ter a oportunidade de ouvir novamente o propósito para o qual nós fomos criados. Sempre é bom, né, nós sermos atualizados, sermos relembrados acerca da razão da nossa existência, do porquê o Senhor nos criou. Não sei se você tem dúvidas, mas Deus te criou. E Ele não apenas te criou, Ele te criou com um propósito. Todos nós fomos colocados nessa terra com um propósito. E ao criar o homem, Deus tinha uma grande expectativa em cima dele. Ele tinha uma grande expectativa. Da mesma forma, nós, aqueles que são pais, né, quando veem os seus filhos nascerem, muitas expectativas são colocadas em cima daquela criança. A expectativa de que ele cresça, que ele se torne um homem, uma mulher, que ele consiga uma profissão, que ele sirva o Senhor. Então, expectativas são lançadas, né? Nós, pais, lançamos expectativas sobre os nossos filhos. Da mesma forma, Deus, ao criar o homem, Ele tinha expectativa. E a expectativa de Deus era encher o homem com a sua glória. Para que a partir do homem, Deus pudesse restaurar a terra. Deus pudesse encher toda a terra com a sua glória. Um dos profetas menores do Antigo Testamento, o profeta Abacuque, ele disse algo a esse respeito no capítulo 2, versículo 14. Diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Um dia, irmãos, essa terra vai estar cheia da glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Um dia isso ocorrerá. E Deus conta com a nossa participação. Nós somos peça fundamental para que essa promessa se torne uma realidade. Deus, primeiramente, precisa nos encher com a sua glória, para que depois toda a terra seja também enchida pela glória do Senhor. Tudo seria mais simples se não tivesse ocorrido o lamentável incidente registrado no capítulo 3 de Gênesis, que foi a queda do homem. Tudo ia bem, Deus criou o homem, tinha expectativas sobre aquele homem, colocou ele no jardim, providenciou tudo que lhe era necessário para que esse plano fosse cumprido,
mas o homem acabou caindo. E o homem não apenas caiu, a queda fez com que o homem se afastasse de Deus e se afastasse do propósito para qual ele havia sido criado. Longe de Deus, irmãos, o homem passou a estar sujeito à natureza pecaminosa que foi instalada nele, pelo fato de ele ter comido do fruto da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal. E embora ele não percebesse, com o tempo, a ação do pecado começou a corroer, a deteriorar o homem por dentro. Toda a sua natureza interior, todo o seu ser interior começou a ser modificado. Sua alma, que é a parte interior do homem, uma das partes interiores do homem, foi completamente perturbada. A mente que foi criada por Deus para que o homem pudesse pensar nas coisas de Deus, a emoção que foi criada para que o homem pudesse se alegrar com Deus, e a vontade que Deus colocou na alma do homem para que ele pudesse buscar Deus, foram corrompidas, foram comprometidas nas suas funções. E com o tempo, a maldade começou a evoluir dia após dia, de modo que hoje, se nós formos medir o índice da maldade do homem, nós chegaríamos a números incomensuráveis. Não tem como medir o quão mal o homem se tornou. Basta você ligar qualquer noticiário que a maldade salta aos nossos olhos a ponto de nós ficarmos espantados. Mas a maldade não apenas está diante dos nossos olhos, a maldade também está dentro de nós. Tudo isso é triste, é lamentável, mas é extremamente importante que nós tenhamos ciência de tudo isso. Essa maldade, por muito tempo, por um tempo, depois da queda do homem, ela ficou latente, ficou guardada, aprisionada na carne do homem. Mas depois que o homem saiu do jardim do Éden, os primeiros filhos de Adão, especificamente um de seus filhos, Caim, logo após ter assassinado seu irmão, ele fugiu da presença de Deus, e a partir de Caim, Satanás começou a aparelhar a terra e instalou na terra um sistema organizado para incitar o homem a não apenas se manter longe de Deus, mas principalmente se opor a Deus. O nome desse sistema é mundo. O mundo foi criado com essa finalidade: nos manter afastados de Deus e nos incitar a nos opor a Deus, a fazer resistência a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu na história humana. Se você ler os primeiros capítulos do livro de Gênesis, no capítulo 11 nós vemos o ápice dessa oposição, quando o homem cria uma torre alta com a pretensão de se colocar numa posição em que Deus não fosse mais necessário na vida do homem. A visão que o mundo, sob a ótica do mundo, Deus havia se tornado um homem mau, havia se tornado uma pessoa que não se preocupa com o homem. Deus havia julgado o homem no capítulo 6, por meio de um dilúvio. Aquele julgamento deveria produzir no interior do homem temor, só que lamentavelmente não foi isso que aconteceu. O homem construiu a torre. No capítulo 11, poucos capítulos depois, 352 anos depois do dilúvio, a maldade do homem não foi freada e ele então construiu essa torre em oposição a Deus. E o mundo foi evoluindo, né? E a maldade do homem foi também evoluindo. Oh, Senhor Jesus! O mundo foi se aperfeiçoando. A cada século, o mundo ia se aperfeiçoando cada vez mais, criando mecanismos, sistemas, maneiras
de prender o homem, de alienar o homem, de jogar o homem contra Deus. De modo que hoje, no século no qual nós estamos vivendo, nós temos a triste notícia para dar para os santos. Nós vivemos num mundo não cristão. Num mundo declaradamente não cristão e hostil a Deus. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Mas graças a Deus, nós temos sido guardados. As pessoas nunca foram tão conectadas a tudo e a todos. Mas também nunca se sentiram tão vazias e tão deprimidas. A tecnologia possibilita o homem fazer tantas coisas, se conectar a tantas coisas e a tantas pessoas, mas tudo isso ainda tem sido insuficiente para preencher o vazio que há no homem. Essa semana, discutindo em sala de aula a característica das pessoas que procuram um atendimento psicológico, estima-se que cerca de 70% das pessoas que procuram atendimento psicológico o fazem em função de casos de depressão. Então imagina, as pessoas vivem hoje no ápice da tecnologia, no ápice do entretenimento, no ápice da conectividade, mas são vazias, são tristes, se conectam a muitas coisas, mas choram quando estão sozinhas. Essa é a triste condição do mundo. E qual é o diagnóstico para tudo isso? O que está por detrás de todo esse quadro? O que ocorre, irmãos, é que as pessoas não se deram conta ainda que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é uma verdade extremamente importante, talvez uma das mais importantes da Bíblia. E que se os homens, de modo geral, tivessem acesso a ela, eles teriam condições de mudar a sua triste condição. A carência do homem é a carência da glória de Deus. Mas graças a Deus, embora o homem esteja nessa triste condição, Deus preparou um evangelho. Um evangelho que atende à necessidade do homem. De acordo com Romanos capítulo 3, versículo 23, a maior carência do homem é da glória de Deus. E o segundo livro de Coríntios, a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, fala da solução desse vazio. Capítulo 4, de 2 Coríntios, versículo 3 em diante diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, o evangelho é a única solução para nós sermos libertos desse quadro caótico que há no mundo. Porque o evangelho é o evangelho da glória de Cristo. O que nós mais precisamos? Da glória. E o que o evangelho nos dá? A glória. Ó Senhor Jesus, se as pessoas tivessem a oportunidade de receber esse evangelho, o Senhor faria uma migração em massa do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por isso é tão importante nós pregarmos o evangelho para as pessoas, para que nós possamos trazer o máximo possível de pessoas do império das trevas, desse sistema maligno orquestrado por Satanás. Temos que trazer essas pessoas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Portanto, irmãos, eu sinto que nós precisamos nos reencontrar com o evangelho. Não sei se esse é o sentimento dos irmãos também. O evangelho é algo extremamente poderoso. É uma das verdades mais importantes da Bíblia, que lamentavelmente tem sido diminuída ao longo do tempo.
Para muitos, o Evangelho se resume a uma simples pregação com a qual as pessoas podem crer em Deus. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho traz a glória de Cristo. Louvado seja o Senhor. O Evangelho é capaz de mudar a nossa vida. O Evangelho é capaz de nos libertar da tirania de Satanás. O Evangelho é capaz de nos curar do veneno da serpente. O Evangelho é capaz de transformar a nossa pessoa e conformá-la à imagem de Deus. Como nós precisamos desse Evangelho. Oh, Senhor Jesus! Satanás é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Mentira é uma das suas características. E uma das mentiras que ele mais se utiliza para poder nos manipular é dizer para nós que Deus não se importa com as nossas necessidades. Não sei quantos dos irmãos já se sentiram assim, como se as suas necessidades sempre ficassem para depois, como se Deus não se importasse com elas. Parece que nunca chega a sua vez. Satanás usa essa falácia para nos manipular e nos colocar contra o Senhor. E quando nós caímos nessa mentira, ele desperta no nosso interior o desejo por coisas. E nem sempre essas coisas são boas para nós. Não é porque nós queremos as coisas que nós devemos tê-las, não é verdade, irmãos? Você já pensou se nós dessemos para nós mesmos tudo aquilo que nós desejássemos? Imagina só, pega uma criança que vai quando eu tenho oportunidade de ir no mercado ou na padaria com as minhas filhas, é engraçado, eles põem as balas, os doces, todos baixos, é impressionante aquilo. Pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero. Imagina se elas têm acesso a tudo aquilo que elas têm desejo. Talvez num primeiro momento elas se sentiriam bem, mas mais tarde, né? Uma dor de barriga ia invadir o interior delas, não ia fazer bem. Oh, Senhor Jesus. Quando nós caímos, irmão, nessa cilada de Satanás, e começamos a aceitar a ideia de que Deus não se importa conosco, de que nós temos que correr atrás, de satisfazer os nossos desejos, uma obstinação e teimosia passa a tomar conta de nós. Fica obstinado, eu quero, eu quero, eu quero. E isso, irmãos, é extremamente perigoso. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele conhece o tempo e Ele sabe qual é o modo correto de nós conseguirmos as coisas. Não é porque nós imaginamos que a maneira correta seja assim, que vai ser dessa maneira. Deus tem o modo dele e Deus tem o tempo dele. Deus sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos sempre nos dar conta de que depois da queda, os nossos desejos, as nossas vontades passaram a sofrer influência do pecado. Se você ler Gênesis capítulo 4, versículo 7, diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, nem tudo que nós desejamos vai fazer bem para nós. Por quê? Porque nós temos o pecado no nosso interior, que manipula o nosso desejo, manipula as nossas vontades, manipula a nossa mente para nos colocar em confronto com Deus. É por isso que existe um hino infantil que cabe muito bem, se encaixa muito bem com tudo aquilo que nós estamos falando. O hino diz assim: nem tudo que existe, nem tudo que se vê, nem tudo que deseja é bom para você.
Nem tudo é alegria, nem tudo é só prazer, nem tudo é fantasia, em tudo há que escolher. A escolha boa e certa, irmãos, depende de você. Preciosa é a vida, escolha, pois, viver. Aleluia. E no Antigo Testamento, no capítulo 33 do livro de Êxodo, nós temos uma história que nos ajuda a entender também isso que nós estamos falando. Uma história do povo de Israel. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, nos orientou a que nós não ignorássemos as histórias ocorridas com o povo de Israel. Então, vale a pena nós considerarmos tudo aquilo que ocorreu com aquele povo, a fim de extrairmos as lições, as advertências que tais histórias nos ensinam. E aqui no capítulo 32, nós temos uma história... capítulo 32, desculpa. Do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 32, perdão, irmãos. Aqui nós temos a história, uma história do povo de Israel. Não é uma história muito boa, mas, como eu sempre... eu sempre compartilho isso no CEAP com os irmãos, né? É um lema que eu tenho. Não existem experiências ruins, existem experiências mal aproveitadas. Então essa experiência aqui do povo de Israel, no capítulo 32 do livro de Êxodo, não foi uma experiência muito boa, mas nós podemos aproveitar ela para extrairmos boas lições. Amém? O que ocorre aqui? Moisés havia se destacado para poder ter comunhão com o Senhor, e ele delongou por um espaço de 40 dias de comunhão. E o povo começou a ser tomado por uma impaciência. Aqui diz no versículo 1 que o povo, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então veja, né? Estavam apressados, num primeiro momento, demonstraram uma preocupação ali por não saber o que havia se passado com Moisés, e eles queriam então cultuar algum Deus, para agradecer, né, o fato deles terem sido tirados, né, libertados do Egito. Isso foi o que eles disseram. Só que quando você chega no versículo 6, nós vemos o que de fato estava por detrás daquela impaciência. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O que o povo queria? Diversão, né? O que eles queriam era diversão. Estavam entediados. Eles não estavam preocupados com Moisés. Eles queriam festa. Queriam se alegrar, queriam comer, beber, dançar. E levantaram cedo para isso, de madrugada. Irmãos, nem tudo aquilo que nos faz sorrir, faz Deus sorrir também. Às vezes a gente fica empolgado por querer fazer alguma coisa, porque aquilo vai nos alegrar, mas a pergunta é, isso vai alegrar o Senhor também? Né? Nem tudo que traz alegria para nós também traz alegria para o Senhor. O povo estava se alegrando ali naquela ocasião, mas Deus estava profundamente triste. Estava profundamente magoado. O povo havia se desviado. Aqui no versículo 7 diz que eles se desviaram do caminho que Deus havia lhes ordenado. E aquilo entristeceu muito o coração do Senhor. Os irmãos, no versículo 25, diz que o povo estava desenfreado, né? Diz que Arão havia deixado a solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Desenfreado, né? A falta de limites
Então aqui tem lições que a gente pode extrair. Nós devemos sempre tomar muito cuidado com o tipo de entretenimento com o qual nós nos envolvemos. Por quê? Porque dependendo do entretenimento com o qual nós nos envolvemos, ele pode nos desviar, né? Pode nos desviar do caminho no qual o Senhor nos colocou. Então, essa aqui é uma lição para nós aprendermos. Amém, irmãos? E foi triste, né? Aquilo ali entristeceu muito o Senhor. Deus, num primeiro momento, quis acabar com aquele povo. Ele chamou Moisés e falou: Moisés, esse povo chegou num limite, eu não aguento mais. Vou fazer o seguinte, vou pôr fim nesse povo, vou consumi-los, isso está no versículo 12, e vou fazer uma nação a partir de você. Moisés falou: não, de jeito nenhum. O que vão falar as outras nações? Né? O Senhor tirou eles do Egito e o Senhor prometeu levá-los a Canaã. Como é que vai ficar o seu nome? Aí Moisés conseguiu fazer o Senhor reconsiderar o que ele ia fazer. Deus se arrependeu de ter pensado em destruir o seu povo. E aí, a partir do versículo 30, Moisés ele intercede pelo povo. E no capítulo 33, nós começamos a ver um contraste. Se de um lado nós temos o povo de Israel desenfreado, preocupado em se divertir, não importando se aquela diversão vai ofender ou não a Deus. No capítulo 33, nós temos uma pessoa que teme ao Senhor. Um exemplo para nós. E essa pessoa é Moisés. E no capítulo 33, diz no versículo 4, ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Então o povo, quando ouviram toda aquela impressão do Senhor, como Deus havia ficado magoado, como Deus havia ficado triste, então eles começaram a chorar. A atitude deles foi de chorar. Eles foram chorar. Mas no versículo 7 em diante, nós temos a atitude de Moisés. O que o povo foi fazer? O povo foi chorar. E Moisés? Vamos ver o que Moisés foi fazer. Vamos ler do versículo 7 a 11. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía da tenda da congregação que estava fora do arraial. Então Moisés, naquela circunstância, Deus entristecido, o povo chorando, e agora? O que eu faço? O que nós faríamos? Ele pegou a barraquinha dele, a tenda dele, foi para o mais longe possível daquela situação, armou a tenda, entrou ali dentro para ouvir Deus falar com ele. Irmãos, quando nós não soubermos o que fazer, entra na tenda. Entra na tenda. Não fale, não faça. Vá diante do Senhor e vamos ver o que Ele tem a nos dizer. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, e à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. O que ele vai fazer ali dentro? Por que ele não está chorando como todos os outros? O que ele foi fazer? Moisés agiu de forma diferente. Irmãos, nós precisamos aprender a agir de forma diferente. Às vezes nós nos encontramos numa situação em que todos agem de uma maneira. E todo mundo vai olhar para nós. Como é que ele vai reagir nessa situação? Porque nós somos cristãos. Nós precisamos agir de maneira diferente. Está todo mundo reclamando, todo mundo murmurando. Nós temos que agir diferente. Está todo mundo chorando, todo mundo desesperançado. Nós temos que agir diferente. Oh, Senhor Jesus. Um irmão, num determinado momento da vida dele, estava passando por uma dificuldade que para muitos talvez que se estivessem passando por aquela dificuldade, perderiam o chão, ficariam extremamente desorientados, desbaratinados. E eu, preocupado com ele, liguei para saber como é que estava,
como ele se encontrava, como é que estava o seu ânimo de espírito. E ele disse assim para mim: Gabriel, nós que somos cristãos, são em momentos como esses que nós somos provados. Nós temos a palavra de Deus, e é em momentos como esse que a palavra do Senhor precisa fazer efeito. Irmãos, ele me deu uma lição. Falei, poxa vida, eu estava mais preocupado do que ele, né? Irmãos, nós precisamos provar a palavra. Nós temos a palavra, mas nós temos que provar a palavra na prática. Temos que aplicar a palavra que nós temos recebido no nosso dia a dia. Não podemos agir como os incrédulos, como aqueles que não têm esperança, como aqueles que não têm o Senhor. Nós temos o Senhor. Nós temos que ser diferentes. Precisamos agir e ter uma postura diferente. Foi exatamente isso que Moisés fez. Moisés agiu diferente. Versículo 9. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à sua porta da tenda adorava ao Senhor. Irmãos, quando nós ousarmos agir diferente, nós vamos despertar as pessoas a também agirem diferente. Talvez as pessoas que nos cercam estejam apenas aguardando o primeiro passo nosso. Às vezes os nossos filhos estão aguardando o primeiro passo nosso. Como é que o meu pai vai agir nessa situação? Ele vai reclamar? Ele vai resmungar? Ele vai agradecer a Deus? E quando nós tomamos a atitude de agradecer a Deus, nossos filhos também agradecem a Deus. O povo, quando viu aquilo, Moisés estava lá dentro e Deus estava falando com ele. Qual foi a atitude do povo? Adorar o Senhor. Louvado seja o Senhor. E o versículo 11 diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Senhor Jesus. Então, irmãos, Moisés, ele era um homem distinto. Não pela sua capacidade humana, mas porque ele tinha comunhão com Deus. Porque ele falava com Deus como quem fala a um amigo. E ele ouvia o Senhor como quem ouve a um amigo. A palavra do Senhor para nós, irmãos, não é a palavra de um tirano. Não é a palavra de alguém que está numa posição acima de nós, não se importando. Não. A palavra do Senhor para conosco é a palavra de um amigo. Todas as vezes que você sentir Deus falando com você, receba essa palavra como a palavra de um amigo. Não é a palavra de um tirano, é a palavra de alguém que se preocupa com você. Deus nos ama, irmãos. E a sua palavra para conosco é a palavra de um amigo. Louvado seja o Senhor. E no capítulo 34, ainda no capítulo 33, versículo 12, nós vemos aqui Moisés rogando pela presença de Deus. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmãos, a presença de Deus nos dá descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faças sair deste lugar. Irmãos, Moisés não ousava se movimentar sem a presença do Senhor. Como nós, e eu falo por mim, quantas vezes eu ouso fazer coisas, falar coisas, sem consultar o Senhor? Como se eu não dependesse dEle, como se eu soubesse as coisas, como se eu soubesse o caminho. Não, irmãos. Como eu preciso do Senhor.
Como eu quero aprender a depender dele. Oh, Senhor Jesus, eu quero aprender com Moisés, irmãos. Não ousar se movimentar sem a presença do Senhor. Louvado seja o Senhor. E no capítulo 34, nós temos mais experiências de Moisés, a partir do versículo 29. Nós temos aqui a experiência de Moisés como um líder. Ele como líder. A partir do versículo 29 diz, quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, e tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Irmãos, ao falar na igreja, nós devemos somente falar aquilo que o Senhor nos ordenar. A nossa fala deve ser sempre direcionada pelo Senhor. Aqui não há espaço para a nossa voz, não há espaço para o nosso achismo, para aquilo que nós achamos ser correto. Nós devemos sempre seguir a orientação do Senhor. Moisés falava aquilo que Deus lhe ordenava. E tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Olha que coisa. Quando Moisés percebeu que aquele resplendor, que aquela glória estava se esvaindo, ele não ousou continuar. Irmãos, nós devemos temer falar sem a autorização de Deus, sem a orientação do Senhor. Moisés tomou uma atitude. Quando ele percebeu que a glória estava indo embora, ele cobriu o rosto. E não somente isso, porém vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Então Moisés estava lá, falando com o povo, o rosto dele resplandecia a glória do Senhor. Quando ele percebia que a glória se esvaía, ele parava. Sabe, irmãos, às vezes nós somos em casa, por exemplo, situações ocorrem nas quais nós começamos a tratar determinados assuntos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Às vezes isso ocorre entre os irmãos, entre as irmãs. Nós estamos falando, e nós devemos ter o feeling, a sensibilidade para perceber quando a presença do Senhor se vai. Se você sentir que a presença do Senhor se foi, não continue. Porque as suas palavras vão machucar as pessoas. Vai deixar feridas. Moisés não ousava continuar. O que ele fazia? Voltava para a tenda. Para quê? Para ouvir novamente o Senhor falar. E tem um detalhe importante. Como era aquela comunhão na tenda? Quando entrava na tenda, Moisés removia o véu, porque ele queria ver Deus face a face. Não adianta nós irmos diante do Senhor ter comunhão cheio de preconceitos, cheio de impressões preconcebidas, baseadas no nosso achismo, e vamos ali tentar ouvir o que Deus tem para nos dizer. Se o véu não for retirado, irmãos, nada vai entrar nos nossos ouvidos. Nada vai entrar no nosso coração. A comunhão com o Senhor deve ser uma comunhão sem véus, sem impressões, sem reservas, sem preconceitos. Devemos ir como uma folha em branca para que o Senhor escreva o que Ele tem a nos dizer para nós. E ao sair, devemos falar tão somente aquilo que Ele nos disse. Louvado seja o Senhor. Então, está lá, marido e mulher, discussão começou a ficar calorosa. Para. Agora do Senhor está se esvaindo. Volta para a tenda. Tem comunhão com o Senhor. Aí volta e fala.
Voltar para a tenda é se voltar ao Espírito. Nós não precisamos armar uma barraca. Não precisamos fazer como Moisés, ir para longe e armar uma barraca. Basta nós nos voltarmos para o nosso Espírito. Louvado seja o Senhor. E nessa comunhão nós devemos estar abertos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Então essa era a experiência de Moisés no Antigo Testamento. Ele não ousava fazer as coisas sem a presença de Deus, sem a glória de Deus. E Moisés era o único no seu tempo que tinha esse acesso tão irrestrito ao Senhor. A qualquer momento, quando ele precisasse, ele entrava na tenda e Deus falava com ele. Muitos ficavam de longe, admirando. Uau! No máximo, as pessoas adoravam a Deus. Mas hoje, no Novo Testamento, no ministério da nova aliança, o véu foi rasgado. E todos nós podemos nos achegar com confiança, com intrepidez no Santo dos Santos. Não importa onde você esteja, ao abrir a sua boca e invocar o nome do Senhor, você faz daquele lugar a tenda da congregação. E ali Deus fala com você. Nós devemos lançar mão, irmãos, desse privilégio que o Senhor nos deu. O privilégio de ter acesso à presença de Deus. O privilégio de poder ouvir Deus falar conosco. Que bênção! Que maravilha, irmãos, poder ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E nós não temos tal privilégio, não fomos colocados, alçados ao posto de ministros da nova aliança, conforme Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Não fomos alçados a esse posto em função da nossa capacidade, em função da nossa eloquência, do nosso poder, não. Nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa. A nossa suficiência vem de Deus. E por que então Deus nos deu acesso a Ele? Se Ele sabe que nós não temos nada, que nós somos vazios, nós não temos nada, mas Ele tem tudo. Tudo aquilo que nos falta, nele tem de sobra. Basta nós nos aproximarmos do Senhor e Ele deposita em nós aquilo que está faltando. Está faltando paciência? Toma um pouquinho. Está faltando alegria? Toma um pouquinho. Irmãos, como nós devemos valorizar a presença de Deus. Não podemos abrir mão de ter a presença de Deus, porque ela introduz em nós a sua glória. E quanto mais nós gastamos tempo na presença do Senhor, algo extraordinário ocorre conosco, e isso está registrado em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Vamos ler esse versículo para encorajar todos os irmãos a gastarmos tempo na presença do Senhor. Capítulo 3, versículo 18, diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, ao estar na presença do Senhor, nós não apenas ouvimos o que Ele tem a nos dizer. Essa comunhão produz em nós uma transformação. Nós vamos perdendo a nossa imagem caída e passamos lentamente, pouco a pouco, a adquirir a imagem do Senhor. Aos poucos nós começamos a refletir a imagem do Senhor, como por um espelho. Olha que coisa maravilhosa. Então o segredo é gastar tempo na presença do Senhor, gastar tempo em comunhão com o Senhor, para sermos transformados. Só que estar na presença do Senhor, para ter comunhão com Ele, irmãos, é algo que nós precisamos avançar. A comunhão com o Senhor, ela tem 2 estágios. No primeiro estágio, nós falamos.
Nós entramos ali e falamos, apresentamos para Ele as nossas queixas, nossas demandas. Se os irmãos considerarem na experiência de vocês, pelo menos essa é a minha experiência, quando nós começamos a orar, nós começamos a falar, a agradecer, a pedir, a rogar, não é assim, irmãos? Então, nesse primeiro estágio da comunhão, quem está falando? Nós ou Deus? Nós. Nós falamos. Isso é ruim? Não. Só que às vezes a gente fala demais. Né, irmãos? Meu sentimento nessa semana foi, Senhor, eu quero avançar para o próximo nível. Eu quero chegar no nível de comunhão com o Senhor em que eu consiga te ouvir. Em que o Senhor fale mais e eu diga amém. O que os irmãos acham? Vamos para o próximo nível? O próximo nível da comunhão com o Senhor é o nível em que nós nos calamos. Nós nos silenciamos e Deus fala. E quando o Senhor me deu isso essa semana, eu me lembrei de um personagem pragmático da Bíblia, que é Jó. Jó tem um livro para falar dele, um livro de 42 capítulos. Primeiro capítulo, a Bíblia fala que Jó era um homem justo, íntegro, reto, andava com Deus, temente a Deus, se apartava do mal. Mas Jó tinha um problema, ele falava demais. Só que no capítulo 31 do livro de Jó, ocorre algo maravilhoso. E é nesse estágio aqui que eu quero convidar os irmãos para todos nós chegarmos. Capítulo 31, Jó declara a sua integridade. Ele utiliza um capítulo inteiro para falar o quão íntegro ele era. Meu Deus do céu. E no último versículo diz: por trigo me produz cardos, e por cevada joio. Vamos ler juntos aqui? Fim das palavras de Jó. Que tal nós falarmos isso aqui e colocando o nosso nome? Fim das palavras de Gabriel. Irmãos, nós temos que chegar nesse ponto. Até aqui, Deus só ouvia. Jó mais falava, Deus ouvia. Aí, quando, vou pular aqui muitas coisas, Deus começa a falar com Jó, a partir no capítulo 38 em especial, não, capítulo 37, versículo 14 diz assim: inclina, Jó, os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Jó, você falou muito, para e considera, eu tenho algo para te mostrar. E no capítulo 38, o Senhor começa a convencer Jó da sua ignorância. Ele que imaginava saber muito, o Senhor começa a mostrar, você não sabe nada. Você achava que isso estava correto, está errado. Você tinha essa impressão sobre aquela situação, ela está errada. Você tinha aquela outra impressão, está errada. O Senhor começa a convencer Jó da ignorância dele. E quando chega no capítulo 42, ele faz uma confissão dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. O problema de nós falarmos muito e ouvirmos pouco o Senhor é que com o tempo nós começamos a falar coisas que nós nem sabemos. E no versículo 4 diz: escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ó Senhor Jesus, irmãos, que nós possamos abrir os nossos olhos para ver o Senhor. E que os nossos ouvidos estejam muito atentos para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Por fim, amados, o que é glória? Qual é a definição de glória? Porque Deus quer tanto introduzir em nós a sua glória. Ao ouvir o tutorial da mensagem dessa semana,
o irmão Pedro disse uma frase muito rica. A glória é um princípio ativo de Deus. Ela não é apenas o resplendor de Deus. A glória é o poder de Deus. Nós precisamos da glória para sermos transformados, irmãos. Precisamos desse poder. O poder da glória do Senhor. Louvado seja o Senhor. Ela é a expressão do poder de Deus. E nós que somos fracos, somos frágeis e precisamos tanto do Senhor, o que nós mais necessitamos é da sua glória. Que nós possamos, a partir de hoje, esse pelo menos é o meu sentimento, despender mais tempo na presença do Senhor. Não para falar, mas para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Não ouvir com véus, mas sem véus, abertos a tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor.